Você acredita ser possível ter sucesso sem buscar a ajuda de Deus? Será que o cumprimento das coisas boas de nossa vida pode ocorrer tendo a ajuda das nossas próprias mãos? Ao final do capítulo 9 de Isaías e no início do capítulo 10, vemos duas profecias bem interessantes. No final do capítulo 9, vemos a profecia contra Israel. E no início do capítulo 10, vemos a profecia contra a Assíria. Para que você se lembre dessa história, Acás tinha rejeitado o conselho de Isaías, que deveria se arrepender e voltar a Deus. Acás então busca a Tiglat-Pileser, tentando ter uma solução para o problema. E o que acontece? Tiglat-Pileser destrói aqueles reinos que estavam indo contra Judá. Lembrando que um desses reinos que estavam indo contra Judá era o próprio reino de Israel. E Isaías capítulo 9, no verso 8, diz o seguinte: O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. A expressão utilizada aqui, contra Jacó, é porque Deus mesmo havia mudado o nome de Jacó para Israel. O interessante é que ele coloca aqui uma profecia bem clara. Deus havia proferido uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Ou seja, Deus estava punindo o povo dele, porque eles estavam longe de Deus. Israel estava indo contra o seu próprio povo, o povo de Deus, no caso, Judá. No início do capítulo 10, encontramos uma profecia contra a Assíria. Lembre-se que o rei da Síria era Tiglat-Pileser III. Este havia aceitado de Acás uma oferta, que vinha do próprio templo. E ao aceitar, ele destrói então Israel. Em Isaías capítulo 10, verso 5, diz o seguinte: Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é instrumento do seu furor. Aqui o próprio Deus diz que utilizou a Síria para punir os ímpios de Israel. Veja que todos os acontecimentos que ocorrem são permitidos por Deus. E não é diferente no ataque que a Assíria fez a Israel. Foi permitido por Deus. Acás havia pedido para Tiglat-Pileser realmente o defendê-lo, mas havia sido permitido por Deus cada acontecimento. E agora Deus diz exatamente isso no verso 5, que a Síria havia sido cetro em suas mãos. Ou seja, Deus havia utilizado a Síria para fazer um chamado ao povo de Deus. Quando as coisas ruins acontecem, é a grande oportunidade do povo voltar-se a Deus e perceber que sem Ele não há nenhum sucesso. Mas veja o que diz Isaías 10, verso 15. Diz o seguinte: Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levassem, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Ou seja, esse texto está deixando bem claro que a Síria tinha sido utilizada pelas mãos de Deus, porém, como um machado ou um instrumento de corte, estava tentando se volver contra aquele que o maneja. É isso mesmo. A Assíria estava achando que tudo que ela tinha realizado tinha sido pelas suas próprias mãos. Mas não. Nós sabemos como cristãos que tudo o que aconteceu estava sendo direcionada pelas mãos de Deus. Isso também pode ocorrer comigo e com você. Muitas vezes somos utilizados por Deus. Devemos ter bem claro que nada disso ocorre dessa forma. É Deus quem nos usa. Assim como Deus usa um bom pregador, ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Assim como Deus usa um cantor, que é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Não podemos pensar que em algum momento temos a ajuda das nossas próprias mãos ou dos nossos próprios talentos.
Tudo, até mesmo o talento, é dado por Deus.